Comece Esta a gravar. conferência será gravada agora. Muito bem, então agora que estamos gravando, a gente pode começar. Ok, deixa eu deixar então aqui colocar o bate-papo aberto, tá? Mais uma vez, dar boa-vinda a todos, né? A gente tem a Kátia, que acabou de entrar, que é de Juiz de Fora. Então, assim, fico muito feliz quando eu vejo realmente aí professores, coordenadores, educadores do Brasil inteiro aqui com a gente, né? E realmente esse tema é um tema que é bem importante, que é como vai ser a retomada das aulas presenciais. E aqui, assim, apesar do tema ser essa questão da retomada, no fundo a gente não consegue escapar de falar do ensino híbrido. Porque é interessante, onde você vai, quando o tema é a retomada das aulas presenciais, essa expressão ensino híbrido aparece. Então, em alguns segundinhos, aqueles que têm acesso ao bate-papo, coloquem lá 2 ou 3 palavras que para vocês expliquem minimamente o que é esse ensino híbrido. Olha, o André colocou aqui personalização de ensino. Que mais? Aulas presenciais em um dia e online no outro. Presencial e aula ao vivo, né? Aula online ao mesmo tempo, 2 modelos coexistindo, junção de coisas diferentes, né? Seja a presencial é online, atividades mescladas. A Fábia coloca aqui a questão das videoaulas. A Cristina, o online misturado com offline. Combinação de aula online, imagino que seja combinação de aula online com aula offline, né? A Lorena colocou 2 modelos coexistindo, escola e casa, 50% para cada um, né? Aprendizagem na escola, aprendizagem em casa. Vejam que assim, a gente tem pelas palavras, né, pelas ideias que vocês colocaram, a gente percebe que a gente tem assim uma ideia geral do que seja esse tal de ensino híbrido. Porém, vejam, o termo ensino híbrido, ele já existe há muito tempo, né? Muito antes da gente ter tido essa epidemia, da gente ter esse problema de ter todas as crianças do planeta estudando online. Então, um dos objetivos que a gente tem aqui hoje é também de deixar um pouco mais claro o que é ensino híbrido, esse termo, né? O que é esse conceito de ensino híbrido, e a gente pensar como é que a gente pode se apropriar dele de uma maneira melhor, mais aprofundada, para ter mais efetividade no que a gente vai fazer nos próximos meses, possivelmente, né? E vejam, quanto tempo a gente tem para se preparar? Nós temos aproximadamente 6 a 8 semanas para nos prepararmos, ok? Então, é um novo momento, e é até por isso que a Seven trouxe esse tema da retomada das aulas presenciais. Como eu disse para vocês, né? Vejam, a gente está diante de um grande dilema, né? A gente está falando de um momento em que todo mundo, toda a sociedade tem uma preocupação com a sobrevivência das escolas, né? Então, a gente entende que quanto mais cedo as escolas puderem voltar a operar, essa situação fica menos sensível. Mas, por outro lado, a gente tem preocupação das consequências desse retorno das escolas na pandemia, né? Quer dizer, será que o número de doentes vai aumentar? Será que o número de infectados vai aumentar? Né? Mas também, por outro lado, a gente tem a situação de todo o alunado,
né? É uma preocupação muito séria com as condições mentais, emocionais, psicológicas desse grupo, né, que é muito expressivo no Brasil, que é de crianças e jovens confinados por tanto tempo. Agora, indo do outro lado, vejam o nosso dilema, a gente tem toda a preocupação da preservação da saúde dos docentes, dos funcionários, porque sim, entendemos que as crianças e os jovens são menos frágeis ao coronavírus, mas a gente tem toda uma população de docentes e funcionários que nessa retomada aumentam o seu risco de contágio. Então, esse é o cenário que a gente tem. Então, nesse dilema, as pessoas têm que se posicionar de alguma maneira. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, nem pela pró-abertura ou contra-abertura, mas, no fundo, é realmente uma questão muito difícil de ser respondida, né? E ainda bem que não cabe a nós responder, né? Cabe às autoridades. Mas aqui é só para dar, assim, um contexto inicial de toda essa dificuldade. Então, vejam, a gente vai passar aí por um período que nós não sabemos de quanto tempo estamos falando, em que o digital vai ter que ser combinado com o analógico. Foi isso que vocês colocaram. Ai, Magali, você está colocando para mim no chat o link para o pessoal receber o conteúdo do webinar. Ai, olha, nem tinha visto que você tinha chegado, tá bom? Então, pessoal, olha, quem quiser receber o PowerPoint, a apresentação, é só fazer, colocar aí nome, e-mail, tal, aí clicando nesse link que a Magali colocou no bate-papo, que a gente manda o material completo, tá bom? Bom, voltando aqui para a apresentação, como eu disse, a gente pensar que assim, eu não consigo responder quando que isso vai acontecer, até porque como temos aqui pessoas de todos os estados, vejam, Manaus, né, o Amazonas já está fazendo um movimento de retomada. São Paulo tem a possibilidade do dia 8 de setembro, mas não sabemos. O Rio estava no processo de retomada, recuou. Então, não sei em que momento começa isso, mas em algum momento começará. E aí, quando a gente vai passar da fase 1 para a fase 2, a gente também não sabe. Nós podemos ficar 4, 5 meses nesse movimento em que a gente vai ter que ter os dois ambientes, o digital e o offline e o online acontecendo ao mesmo tempo, combinados. Então, eu dividi aqui, né, pensando que nós temos aí de 4 a 8 semanas, dependendo do estado brasileiro, de preparação para a retomada das aulas. Então, eu dividi este momento de preparação em 3 etapas. Eu dividi em preparação logística, preparação acadêmica e a implementação operacional. Então, neste webinar, o que nós faremos, eu vou pedir, tem alguém com o microfone abrindo, tá? Eu vou pedir, e tá vindo um som de televisão, alguma coisa assim. Então, só lembrando para todos deixarem o microfone fechado, tá bom? Então, vamos lá. Então, nesse webinar, nós vamos passar por essas 3 etapas. A da preparação logística, e aqui os professores vão entender que eu vou estar conversando mais com as lideranças. A preparação acadêmica, que aí eu falo com todos, e a implementação operacional, que aí é onde eu vou ser mais curta, tá? Eu não vou me aprofundar tanto nessa terceira fase, porque senão eu extrapolo o meu tempo. E no webinar da terça-feira que vem, a gente vai falar mais da implementação operacional, ok? Então, vamos lá. Vamos entrar primeiro na preparação logística, que é um tema que também está rolando por toda parte, né? Que tem a ver, primeiro, com protocolo de segurança.
né? Então, assim, qual é o protocolo? Então, é máscara para os alunos, o aluno vem com máscara de casa, o funcionário recebe máscara pela escola, a gente vai usar máscara de tecido, a gente vai usar máscara descartável. Então, vejam, essas são decisões que cada escola vai tomar sua. Bem como onde vai colocar totem de álcool em gel, que tipo de totem vai ser adquirido, né? Ou se vai ser só colocado ali aquele potinho, também cabe a cada escola, depende do tamanho, do porte da escola. Os termômetros estão se preparando para o clássico de amanhã. Os termômetros, né, que a gente vai ter que... A criança com febre não pode entrar na escola, funcionário com febre não pode entrar na escola, então a gente vai precisar daquele termômetro que não encosta na testa. Os tapetes higienizantes, eu não tenho ainda certeza, eu vou até pedir para, se alguém souber disso, colocar no bate-papo. Eu não sei se tapete higienizante será elemento obrigatório, tá? Eu não tenho certeza. Portas abertas, isso é uma coisa bem importante, porque a gente sabe o quanto as maçanetas são transmissoras do vírus, né? Então tem tem escola fazendo solução super caseira, né? Porque via de regra as portas elas têm aquela mola para quando você abre a porta ela fecha sozinha, né? Então assim fazer aqueles encaixe de madeira para manter a porta sempre aberta, tanto por conta de circulação de ar, quanto para a criança não ir lá e usar a maçaneta para abrir a porta. E, finalmente, parte do protocolo de segurança é a questão dos horários, né? Horário de entrada tem que ser diferenciado, né? Então, cada série entra num determinado horário. Para não gerar aglomeração de criança, todas tentando entrar no mesmo horário, horário de recreio, horário de saída. Então, essa é a parte dos protocolos de segurança que já tem que estar pronto, tem que estar escrito, tem que estar comunicado para as famílias. Todas as famílias têm que conhecer quais são os protocolos de segurança e como a escola está se organizando e se preparando para essa parte. Bom, a segunda etapa é a de pesquisa e conversa com os docentes. E aqui é muito importante, porque a gente precisa, assim, docente que está no grupo de risco, ele, assim, a recomendação do Conselho Nacional de Educação é que esse professor seja mantido dando aula online. Então, a gente tem que fazer um recorte muito bom, com antecedência, de quais são esses docentes. A gente tem que pedir documento que comprove que esse docente realmente é do grupo de risco, porque não é só o fator idade, né? Quais são os outros fatores que colocam uma pessoa no grupo de risco? Vamos lá, vou deixar vocês porem no chat um pouquinho. Olha, então, diabetes, sim, os diabéticos são um grupo de risco, obesidade, mas obesidade mesmo, né? Então, assim, professores com problema de obesidade é importante, hipertensão, problemas respiratórios, mas assim, a pessoa tem que comprovar, né? Normalmente a gente está falando de doenças crônicas, que aquela pessoa toma medicação em caráter permanente, né? A Eliane colocou aqui o critério de idade, né? Então, a gente tem, cada escola tem que fazer uma separação de quem é grupo de risco e quem não é grupo de risco. E tem um grupo de professores que pode se achar no grupo de risco e não necessariamente é do grupo de risco. Ok? Então, deixa eu escrever aqui, a Luísa acho que não está escutando, né? Sai do webinar e entra de novo. Quem sabe ela consegue escutar. Tá? Então, vejam,
esse processo de mapeamento dos docentes é fundamental, e quanto mais cedo vocês fizerem, melhor. Tá? Outra coisa é se entre os docentes de vocês já teve alguém que pegou o coronavírus, porque aí essa pessoa, ela pode ser até diabética, ela pode voltar a trabalhar, porque ela já passou por aquilo, ela não contamina mais ninguém, ela não vai pegar de ninguém. Então, vocês têm que fazer com antecedência essa pesquisa, e quando você vê um professor se sentindo no grupo de risco, efetivamente conversar com esse profissional para entender, né, e para vocês chegarem num acordo se ele é grupo de risco ou não é grupo de risco. Então, isso é muito importante, porque as escolas... elas não podem ser surpreendidas na semana de retorno às aulas com um número X de professores que ela estava contando que voltaria para a sala de aula física, e que de repente ela vai descobrir que esses professores não vão voltar porque eles têm diabetes, por exemplo. Tá? Então, isso é muito importante. E a terceira etapa dessa parte de preparação logística tem a ver com a pesquisa com as famílias. Tá? Então, isso aqui também é bem importante, porque cada escola precisa saber quantos % das famílias não mandará os seus filhos para a escola. Tá? Quantas famílias... e aí precisa ter uma coordenação, uma proximidade com essas famílias. A coisa tem que ser muito bem feita, porque também a escola ela tem que se preparar para um determinado cenário. Então, a gente tem que pedir para que a família se posicione agora. Então, se ela falar assim, eu só vou mandar meu filho para a escola na fase 2, ela depois não pode voltar atrás, porque imagina você preparar a sua escola para receber 500 alunos, né? A tua escola tem 1.500 alunos, você se prepara para receber só 500 e, de repente, mais 500 alunos começam a ligar para a escola, né? 500 famílias ligando, falam, eu mudei de ideia, agora eu quero mandar meu filho. Né? Não tem logística que dê conta disso. Então, precisa ser feito realmente um acordo. Então, se a família disser que volta na fase 1, na fase 1 vai estar preparado para receber o filho daquela família. Se a família está com medo e quer que a criança volte só na fase 2, vai ter que esperar a fase 2. Ok? Então, essa pesquisa das famílias é fundamental. Porque o que ocorre, né? Vamos pegar aqui um cenário, tá bom? A gente só pode colocar 35% de cada classe na sala de aula. Então, vamos supor que você tenha na tua escola 30% das famílias que não quer trazer as crianças para o presencial. Vocês conseguem ver o meu mouse aqui? Tá? Então, vamos supor que 30% das famílias não queira mandar os seus filhos na fase 1, só na fase 2. Eu fico com 70% dos alunos que querem mandar os filhos para a escola. Aí é perfeito, olha só, eu ponho metade para vir, por exemplo, de segunda e quinta na turma A. E a outra metade naquilo que eu chamo de turma B, para vir de terça e sexta. Tá? Então, assim, por isso que a família tem que tomar uma decisão e depois aquela decisão tem que ser permanecida, porque você vai montar essa divisão. Quem vai ser turma A, quem vai ser turma B. Uma outra possibilidade aqui, vejam, eu montei um cenário de infantil e fundamental 1, né, que a criança ela se beneficia desse contato social de maneira mais frequente. Mas uma outra possibilidade, que foi aqui o que eu propus como ideia de Funde 2 em ensino médio,
É o mesmo cenário, vejam, 30% das famílias falou que não vem para o presencial. Então, eu pego o que sobra, que é 70%, divido em duas turmas de 35, turma A e turma B. A turma A vem para a aula na semana 1 e na semana 3. A turma B vem na semana 2 e na semana 4. Tá? Então, isso também te organiza ali a massa do alunado que está realmente, que sinalizou que quer vir para a aula. No caso do Fundo 2 Ensino Médio, essa divisão por semana, ela é mais possível, né? No caso do Fundamental 1 e da educação infantil, é mais interessante para as crianças virem. Você escolhe 2 dias da semana e elas vêm sempre aqueles 2 dias da semana. Aí, voltando lá na minha tela anterior, vocês lembram que eu pus 2 dias da semana para uma turma e 2 dias da semana para outra? Vocês lembram que dia que ficou de fora? Quem lembra? Põe para mim aí no chat. A quarta-feira, isso, tá? Então, por que eu deixei a quarta-feira de fora? A gente vai falar, eu quero que vocês guardem essa pergunta, tá bom? Porque aqui, nesse que eu separei, olha, o Ronaldo falou, deve ser o dia da limpeza, né? Agora tem um nome mais chique, né, Ronaldo? Que é a não é desinfecção. Bom, se alguém lembrar, coloca aqui para mim, porque também serve para isso a quarta-feira, né? Para fazer toda a higienização do local, passar aquele defumador lá com produto de limpeza, fazer a higienização de uma maneira mais forte, desinfecção. Obrigada, Flávia, é isso mesmo, tá bom? Bom, vamos em frente. Mas guardem essa pergunta da quarta-feira, tá bom? Que ela já eu vou trabalhá-las com vocês. Aqui, eu estou colocando um outro cenário, que 50% da escola diz que não virá. Então, você pega os outros 50% e divide 25% na turma A, 25% na turma B. Ou se você tiver 65% que diz que não vem para a escola. Aí, vejam bem, a gente não precisa nem fazer turma A e turma B. A gente coloca os 35 na turma A e você vai ter só turma A. Então, vejam a importância do ponto de vista logístico de saber quem que é quantos que você tem. A última vez que o Estadão fez uma pesquisa, né, sobre isso, pegando todo o Brasil, em junho, a gente tinha quase 70% das famílias não querendo mandar os alunos para a escola. Mas nós não sabemos como é que será isso daqui a um mês, por exemplo. Esse resultado pode mudar bastante. O que não, como eu disse a todos, o que não pode mudar assim, vocês fazem um recorte e a qualquer momento qualquer família pode mudar de ideia. Se vocês deixarem isso acontecer, pode ser a escola de 200 alunos ou de 2.000 alunos. Vai complicar muito a vida de vocês nessa fase, tá? Bom, a gente falou da preparação logística. Então, todos os protocolos de segurança, mapear quem é professor do grupo de risco, quem é professor fora do grupo de risco e mapear quem são as famílias que vão ficar 100% online, quem serão as famílias cujas crianças virão para o presencial, para vocês pensarem se vai ser 2 dias na semana turma A, 2 dias na semana turma B, ou se é semana 1 e 3, semana 2 e 4, e você montar o teu calendário, né? Igual vocês fazem no início de cada ano, vai ser a mesma coisa. Agora, e a preparação acadêmica? E esse é o ponto onde eu acho, as escolas, às vezes, essa questão logística ela é tão complexa que ela está vindo antes da questão da preparação acadêmica. E as duas têm que vir juntas, né?
Então, quais são os possíveis caminhos? Como é que a gente vai fazer para isso tudo acontecer? Eu vou colocar aqui duas possibilidades. Essas duas possibilidades, elas não são excludentes, tá? Mas tem escola que vai seguir só uma, tem escola que vai seguir só a outra. Eu, pessoalmente, eu acho que o melhor caminho é usar as duas de maneira combinada. E, assim, o que eu tenho ouvido mais as lideranças educacionais falando, principalmente de escola privada, é da transmissão de aulas. Então, eu vou falar um pouquinho dessa questão da transmissão de aulas. Aqui é bem delicado e tem muito a ver ainda com questões de logística, porque vejam, transmitir uma aula. Hoje o professor está usando a sua internet da sua residência, né, a banda larga da sua residência, para fazer a transmissão da sua aula. Quando você trouxer o professor da escola para a escola e você tiver ali 30 professores ao mesmo tempo, né, você vai ter que ter dentro da tua instituição uma banda larga que suporte todas essas aulas sendo transmitidas ao mesmo tempo, tá? Então, veja, a Ingrid está até perguntando como fazer isso. Então, Ingrid, eu vou colocar mais elementos aqui para vocês verem como não é muito simples fazer transmissão de aulas, tá? Para meio que para usar a aula presencial como uma aula para o aluno que ficou em casa. O segundo item é que, assim, é preciso ter o computador ou o equipamento, seja ele o celular, seja um maquinário como este aqui, tá? Cabeado, porque normalmente o Wi-Fi não aguenta, tá? O Wi-Fi, ele funciona para um determinado número de máquinas, ou para quando você tem um equipamento único, quando você começa a depender, mesmo você tendo banda suficiente, o Wi-Fi, ele é consumido, né, por qualquer um que está ali em volta. Então, para você ter garantia que essa aula vai realmente ser transmitida, seja a máquina aqui, a gravadora, seja o computador, seja o celular, ali num tripézinho, ele tem que ter, você tem que ter certeza e possivelmente cabear para você garantir internet para fazer essa transmissão. Então, o Carlos perguntou aqui, o César perguntou aqui se a velocidade do Wi-Fi é menor que a do cabeado. Ela não é menor, mas ela é mais instável, tá? Ela é bem mais instável. Eu conversei com uma pessoa de tecnologia que está fazendo esse trabalho num colégio de grande porte em São José dos Campos, e conversei com mais 2 profissionais e todos foram unânimes em dizer que você pegar 20, por exemplo, 20 computadores, colocar todos eles no Wi-Fi para transmitir 20 aulas ao mesmo tempo, não vai aguentar. Tá? Então, assim, essa questão do cabeamento tem que ser pensada, porque as escolas estão fazendo alguns testes para fazer transmissão de aula, mas pega ali um computador, liga e tudo mais. Precisa fazer teste com todas as salas funcionando ao mesmo tempo, ok? Aqui, ó, até alguém colocou, o sinal do Wi-Fi se dispersa e ele se perde se tem muita parede, tá? Outra coisa, fone de ouvido, né? Muito mais para a questão do microfone com Bluetooth para o professor, né? Porque hoje, não necessariamente, que nem o meu não é Bluetooth, ele está aqui ligado no computador. Se o professor tiver que estar de pé, ir para a lousa e tudo mais, ele precisa de um equipamento
para ouvir se algum aluno tiver algum aluno de casa tiver alguma pergunta, ele escutar essa pergunta, né? E ele poder, e aquilo que ele estiver falando ser ouvido por quem está no online. E por último, é importante ter algum aluno que ajude, um aluno presencial que ajude no chat, porque o professor não vai conseguir coordenar tudo isso, coordenar os alunos que estão ali, coordenar que tem uma câmera ali gravando e transmitindo a aula dele, coordenar que ele tem que escrever na lousa, ou ele está usando ali um computador, projetando um PowerPoint, e ainda cuidar se vem alguma pergunta no chat, tá? Então, isso é bem importante. Porque senão, se a escola promete para as famílias que as aulas serão transmitidas ao vivo, as aulas presenciais serão transmitidas ao vivo e depois o sistema não suporta, você vai criar um novo momento de instabilidade com as famílias, tá bom? Bom, isso é parte de transmissão de aula. Agora eu vou entrar no ensino híbrido, ok? Olha, o César faz outra contribuição, tá? Mais importante até do que ter o aluno olhando o chat, é ter alguém movimentando a câmera. Olha, César, sim, tá? Sim. Tem escola que está colocando estagiário, está colocando auxiliar de classe para fazer esse trabalho, né? Tem escola que está programando de pegar realmente um aluno e esse aluno vai dando uma ajuda. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, essa questão da transmissão das aulas desta maneira vai funcionar melhor em escolas que têm recurso financeiro para fazer investimento nessa infraestrutura, tá? Eu não sei se é toda escola que vai ter condição de fazer desta forma. Até mesmo porque, às vezes, como tem toda a questão de ter internet que aguente tudo isso, precisa ver se é uma escola que já tem isso funcionando, né? Ou se vai ter que cabear a escola inteira, de repente, né? Assim, em questão de semanas, vai ter que cabear a escola inteira, conforme o tamanho do prédio, é super difícil você fazer todo esse trabalho de infraestrutura. Se você tiver que contratar ainda uma pessoa para ficar ali, para ficar olhando, a câmera virando, vai para lá, vai para cá, tudo isso começa a encarecer, tá? Então, e vejam, transmitir algumas aulas também é um cenário, transmitir 100% das aulas é outro cenário. Por isso é que eu queria dizer aqui para vocês que o ensino híbrido, do meu ponto de vista, é uma solução que, junto com transmissão, e essa transmissão também precisa ver se você quer fazer ao vivo, né, onde o risco é maior, né, ou se você quer gravar a aula que foi dada e depois colocar à disposição assincronicamente para os alunos que ficaram em casa. Seja porque não quer ir para a escola, seja porque não é a semana dele de ter aula. Então, vejam, essas decisões, elas precisam ser debatidas com os professores neste momento, né? Eu vi até um pessoal comentando que tem o direito de imagem do professor, tem direito de voz, tem todos esses aspectos que precisa estar tudo alinhadinho, né? Precisa ter uma plataforma que esse vídeo não escape, que ele só fique dentro da estrutura educacional, tem tudo isso, tá? O Fábio até colocou aqui, se cabear uma escola grande parece ser difícil, imagina uma escola menor, né? Eu concordo super com você, Fábio. Eu não sei, eu tenho acompanhado uma escola que está fazendo toda essa infraestrutura para transmitir tudo ao vivo e não é fácil, é bastante infraestrutura. Então é possível, tudo é possível, né? Mas eu tenho muito receio da gente tentar fazer uma coisa, gerar outra frustração para as famílias, né?
Então, a Renata está até colocando, sim, Renata, uma alternativa é você ter, já lembra da questão de já separar os professores? Então, você coloca alguns professores online, você pode definir que uma disciplina qualquer vai ficar online até você estar na fase 3, por exemplo, né? E que outras disciplinas ficarão no presencial, por exemplo, na educação infantil, no Fundi 1, você pode pegar todos os especialistas, aula de música, educação física, aula de artes, o inglês, tudo que, né, põe no online, vai ficar online, e a aula presencial você dá para a professora regente, né? Então, agora sim, mesmo a gente fazendo isso, né, a Renata colocou aqui, aquela aula que está sendo dado presencialmente e que você tem ali uma população que não está acompanhando, aquele conhecimento precisa chegar para o alunado que não está presente. E é aí onde o ensino híbrido ele ganha força. Mas então, o que é esse tal do ensino híbrido? Né? Vocês me falaram várias coisas, que é o que está mais comum por causa dessa circunstância da pandemia. Mas eu vou começar dizendo para vocês o que não é ensino híbrido, tá bom? Que isso já ajuda. Então, vejam, a primeira coisa não é aula tradicional televisionada e lição de casa digital. E eu não estou fazendo aqui nenhum julgamento desta alternativa pedagógica, tá bom? Eu não estou fazendo nenhum julgamento se é bom, se é ruim, se é uma solução só para um grupo de escolas e outras não vão conseguir ter isso, né? Então, mas não é isso o ensino híbrido, tá bom? Outra coisa que não é conhecimento transmitido todo pelo professor e os alunos fazem tarefas ou lição de casa para memorizar aquele conhecimento, tá? Também não é isso. Então vejam que o que eu estou começando a trazer para vocês é que o ensino híbrido, como ele é anterior a essa pandemia, então ele tem algumas visões pedagógicas que norteiam esse tipo de trabalho. Outra coisa que não é o ensino híbrido é substituir a nossa prova tradicional, que é 50 minutos, 60 minutos, por uma prova de 50 minutos, 60 minutos, só que colocada no Google Forms ou no Microsoft Forms, exatamente como ela seria no papel. O ensino híbrido também não coloca isso, tá? Não é um pressuposto do ensino híbrido. Então, isso é importante eu estar colocando para vocês, porque tem muitos profissionais que estão falando ensino híbrido, mas eles estão se referindo a isso, que são soluções online, soluções digitais, resolvem, não vou dizer que não resolvem, mas não são ensino híbrido, são soluções digitais e online para fazer a aula tradicional, como a gente, assim, é característica da maioria dos contextos brasileiros, tá? Bom, então o que é o ensino híbrido? O ensino híbrido, ele tem uma primeira visão que é muito forte, que eu vou aprender através de uma tecnologia. E esse aprender através da tecnologia é um fim, é uma finalidade, e não é apenas, a tecnologia não é apenas o meio para aprender. Então, no ensino híbrido, você acredita, né, que você ensina por meio da tecnologia, não porque as aulas presenciais foram canceladas e não tem outro jeito. Você ensina por meio da tecnologia porque você acredita que, ensinando por meio da tecnologia, você está ensinando um monte de outras coisas e que isso é de um valor enorme para o alunado. Tá? Então, esse é um princípio básico do ensino híbrido.
Hoje, as escolas foram empurradas para o ensino digital, para a escola digital, para o ensino online, em que a tecnologia está sendo usada como um meio para dar aquela aula. Mas no ensino híbrido, ela não é apenas um meio, ela também é um fim. E ela tem mais 3 pressupostos teóricos que fazem com que o ensino híbrido seja bem diferente daquilo que é o normal de acontecer, das crenças e da cultura que a gente tem na educação brasileira. Agora, mesmo sendo bem diferente do que a gente imagina, eu postulo aqui que o ensino híbrido é sim um caminho, e um caminho menos caro do que aquele de televisionar todas as aulas e tentar colocar todos os alunos na mesma aula, só que alguns dentro da sala de aula e outros na sua casa. Ok? O Ronaldo fez um comentário aqui que é muito importante, é isso mesmo, Ronaldo. Adotar o ensino híbrido é uma decisão que está dentro do projeto político-pedagógico de cada escola, tá? Sim, porque é uma perspectiva do que você acha que é importante ensinar, tá? Bom, então, eu vou colocar aqui aqueles 3 pressupostos principais do ensino híbrido. O primeiro é de que o aluno pode aprender de maneira autônoma. Então, vejam, quando você você quer televisionar a tua aula presencial e deixar o aluno na casa assistir, pode estar por trás disso uma visão de que o aluno só aprende com o professor falando para ele e transmitindo um conhecimento. No ensino híbrido, a crença é de que o aluno ele tem condições de aprender de maneira autônoma, tá? E o professor ele é muito mais um mentor do que um transmissor do conhecimento. Se ele é capaz, se o aluno é capaz de aprender de maneira autônoma, vejam, a gente pode incorporar para essa fase que a gente vai ter, a fase 1 do retorno da educação, e eu vi até aqui vocês conversando no chat, mas eu acho que esse ano não volta. Vejam, eu não estou nem tentando responder essa pergunta, tá? De quando que a gente vai entrar na fase 1, mas em algum momento entraremos, seja em setembro, seja em fevereiro do ano que vem. Quando a gente estiver nessa fase 1, essa fase de revezamento, uma grande saída é você disponibilizar para os alunos videoaulas. Lembrando que a videoaula não é um negócio de 50 minutos. A videoaula tem como conceito ser uma coisa curta e objetiva, né? De 8 a 15 minutos, para o Fundamental 1, mais curto ainda, 5 a 7 minutos a videoaula, né? Para que o aluno, por meio da videoaula, então vejam, pode ser um recorte daquela aula presencial, que foi de repente gravada, tá? Então, a gente parte do pressuposto que o aluno ele vai assistir aquilo, se ele tiver dificuldade, ele pode assistir de novo, né? Tem que ter um canal, óbvio, para ele tirar dúvidas, mas que o uso de videoaulas deveria ganhar muita força nessa fase 1 e fase 2 do retorno. A outra coisa que o ensino híbrido postula é de que o aluno aprende mais fazendo do que decorando, tá? Então, ele é uma forma de trazer os projetos de aprendizagem para o processo de aprendizagem como um todo. Então, vejam, a gente incorporar os projetos, e aqui a gente pode ter projetos mão na massa, de coisa que ganham um formato 3D, ou projetos digitais, né? E assim, ao longo dos últimos webinars, eu tenho falado de inúmeras maneiras de fazer projetos em formato digital. Então, você propor atividades que a criança e o estudante, o adolescente tenha que pesquisar, buscar, ir no YouTube, buscar, ele mesmo buscar os vídeos,
para buscar aquela informação, para gerar um projeto, pode criar uma atividade instrucional que contempla aquele conteúdo que foi dado presencialmente para os alunos que estão na semana de ir para a aula presencial, por exemplo. Tá? Por fim, as pesquisas colaborativas. Tá? Então, aqui não é bem um projeto, pode ser uma etapa antes de um projeto, mas a gente pode trabalhar com criação de mural, com criação de website, com criação de mural, quando eu quero dizer mural digital, a gente pode colocar os alunos para fazer um blog, que é o resultado de pesquisas que eles fazem juntos. Então, deixar os alunos se reunirem por exemplo, pelo Zoom gratuito, né, que dá para eles fazerem reuniões de 40 minutos. E eles juntos terem que produzir trabalhos, pesquisas e dar essas devolutivas daquilo que eles pesquisaram, colocando os vídeos que eles encontraram, as informações que eles encontraram, até fake news que eles encontraram e descobriram que eram fake news, tá? Então, esse é o pressuposto número 1, tá? Pressuposto número 2 do ensino híbrido é que a aprendizagem ela tem que ser orientada para o sucesso. Então, vejam, quando eu falei lá da prova tradicional, né, aquela prova de 50 minutos, que você checa no mesmo dia o que os alunos ficaram 2 meses estudando, ou 1 mês inteiro estudando, esse tipo de experiência avaliativa não necessariamente é orientada para o sucesso. Né? No ensino híbrido, a gente pensa a aprendizagem orientada para o sucesso, né? Porque ela personaliza, porque eu comparo o aluno sempre com ele mesmo, eu não necessariamente crio uma régua e comparo todos os alunos usando a mesma régua. Então, vejam, aqui eu vou colocar alguns exemplos de como você trazer atividades que são orientadas para o sucesso. Por exemplo, criar portfólios digitais que vão mostrar a jornada daquele aluno, daquele indivíduo ali, ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, você pode ter portfólios que andam com o aluno ao longo de um ciclo inteiro, de um segmento inteiro. E aí você vai olhando aquele aluno em relação a como ele era no mês anterior, como ele era no início do ano. Então, assim, ele sempre vai ter um nível de desenvolvimento. Então, isso tá orientado para o sucesso, né? Orientado para reconhecer positivamente a evolução daquele aluno, dentro da perspectiva e do processo evolutivo daquele aluno. O outro ponto é de você trabalhar, o ensino híbrido trabalha muito com avaliações formativas, né? E elas podem até estar aqui associadas a avaliações somativas, que são aquelas que viram nota, né? Mas hoje, na realidade brasileira, eu vejo até assim, as famílias, é só você falar a palavra nota, todo mundo entra em rebuliço. E assim, de verdade, gente, nota é só um símbolo, aquele 7, aquele 5, aquele 8, é um símbolo de alguma coisa. Não necessariamente ele representa a total verdade, né? A nota é um recorte que a gente faz. Então, as avaliações formativas, elas são muito usadas no ensino híbrido até para o professor corrigir rumo, né? Ele fala assim, não, eu não posso ir adiante no conteúdo porque a maioria dos alunos, eles ainda precisam de mais exposição a esse conteúdo. E a outra coisa que a gente faz bem pouco no Brasil, que é a autoavaliação, né? Nesse período que a gente está da pandemia, gente, em que as famílias estão até questionando quanto qualquer escola vai conseguir reprovar qualquer aluno, é a oportunidade ideal para nós experimentarmos modelos avaliativos diferentes.
né? Para a gente trazer essa cultura para dentro do colégio. Eu não lembro agora quem foi que falou do projeto político-pedagógico. É uma maneira da escola entender o quanto isso, né, essa perspectiva diferente pode ser agregada ao projeto político-pedagógico da instituição, né? Porque vai ser muito difícil reprovar aluno esse ano. Então, já que é isso, vamos fazer alguns processos avaliativos diferentes, né? É uma grande oportunidade para nós. É premiar pelo esforço, por ter feito, pela execução, é avaliar mais de pingadinho, avaliações curtinhas, pontuais, né? E aqui uma coisa que eu amo de verdade é de transformar esse processo aí de checagem do conhecimento em atividades gamificadas, né? Eu não posso me aprofundar nisso. Tem 2 webinars lá na conta da 7 Idiomas no YouTube, tem 2 webinars falando de atividades de gamificação, tá bom? Então, notem que, assim, o ensino híbrido, ele não é bem ter o online e o offline ao mesmo tempo, porque você pode fazer um online apenas como uma substituição e manter a perspectiva tradicional de aula. Tá? No híbrido, o conhecimento, a maneira como o educador enxerga o conhecimento é diferente. Né? A preocupação não é com o conhecimento ser decorado, ser memorizado, mas sim de fazer com que o aluno tenha a capacidade de buscá-lo e de conectar aquele conhecimento com outros elementos da vida prática, né? Aí eu usei até a figura da rede, da teia, né? Da teia de aranha, onde você mexe uma coisa e aquilo causa vibração na teia toda. Então, o ensino híbrido, ele vai ter a perspectiva de olhar para o conhecimento de uma forma diferente, né? A gente está falando de uma geração que, quando for escrever, vai escrever no computador. E quando escrever no computador, vai ter um corretor automático, né? Que quando ela não souber alguma informação, ela busca aquela informação em 3 segundos no Google. Então, é mais do que decorar coisas, o que ela precisa é saber como buscar essas informações e aplicar essas informações de maneira crítica. Bom, dentro dessa visão, é muito interessante a gente trazer o aluno como produtor de conteúdos. E aqui é onde, aqui o pessoal que é professor, tá? Aqui, gente, é um jeito maravilhoso de vocês ficarem menos sobrecarregados. Porque, assim, eu vejo professores, por exemplo, usando atividades gamificadas, e aí um dia para e fala assim, mas e se eu colocar os meus alunos para eles montarem o jogo, né? Ao invés de eu ter que montar o jogo. Gente, sai cada jogo maravilhoso. Né? Ao invés de você fazer todas as videoaulas, põe o alunado, né? Você põe eles em grupos e o objetivo deles é cada um montar uma videoaula de determinado assunto e eles trocam as videoaulas. Isso é ensino híbrido, inclusive existe esse aspecto híbrido do papel, inclusive, de quem é o detentor do conhecimento. Né? O aluno começa a se apropriar desse papel. Então, ele começa a escrever blogs, ele começa a escrever, montar gincana de matemática para todo mundo da turma participar. O Felipe falou aqui da sala de aula invertida. Felipe, dá um trabalhão fazer sala de aula invertida, porque é uma produção de vídeo danada. Mas se você colocar os alunos para produzirem vídeo junto com você está diminuindo muito o teu trabalho, e quando o aluno tem que produzir o vídeo, quando o aluno tem que produzir o site, quando o aluno tem que produzir o jogo, aquele conhecimento, ele ganha significado.
né? Ele ganha significado. Então, o processo de aprendizagem, ele é acelerado pelo significado que ele ganha para o estudante. Enquanto ali na aula, que pode até ser televisionada, em que o aluno está passivo, assistindo o professor falar, né, ininterruptamente, ele fica ali anotando coisa para ele memorizar depois, isso gera pouca relevância limitada, né? E causa também, e sobrecarrega muito todo o professor, né? Então, vejam, e aí a gente tem enormes possibilidades, a diversidade, seja ela digital ou analógica, ela é enorme. Então, vejam, naquele momento que você tem a turma A fazendo aula presencial com você, você pode colocar a turma B para trabalhar, né? Para pesquisar, para fazer projetos, para montar websites, né? Então, quem trabalha tanto com o Microsoft Teams como o Google for Education, tem ali o Google Sites para os estudantes montarem os seus sites com a supervisão de vocês, né? É um site que fica dentro da estrutura educacional. Então, assim, é fantástico, eles fazem coisas lindas, melhor que a gente. Outra possibilidade é de colocar o pessoal para fazer podcast. Então, eles podem abrir aquelas contas de sites que guardam áudios, né? Ou você pode fazer até mais simples, abrir uma pasta lá no Google Drive. Os alunos têm que montar podcasts de determinado tema, onde eles têm que ser, eles têm que fazer um comentário crítico, ou eles podem fazer um podcast em trios, onde eles vão conseguir fazer uma troca, né? Uma troca ali, como se fosse um debate dentro daquele podcast. Até as crianças pequenas, gente, eles fazem cada coisa linda. Podcast é muito fácil, porque com o celular você vai lá e grava você fazendo aquele áudio. Você pode ter produção de vídeos, né? A gente tem que lembrar que estamos falando de uma geração que tem uma relação com os youtubers, com o pessoal que faz vídeo amadoramente, que é muito forte, né? Eles fazem, né? Porque eles têm essa relação diferente da gente. A gente morre de vergonha, né? Os alunos não. Então, vocês proporem pesquisa para que eles produzam vídeos, gente, eles fazem até assim, cenário atrás deles, eles põem efeitos especiais. A criança menor, a criança do Fundamental 1, vai trazer um vídeo mais simples, mas olha, gente, eu já vi vídeo de criança de maternal fazendo aula de inglês do nosso programa bilíngue, e ela, a mãe gravando e a criança fazendo a lemonade. Então, ela ia lá, mostrava o limão, falava lemon, aí espremeu o limão. Aí pegava o açúcar, mostrava o açúcar, falava sugar, aí colocava o sugar. Pegava a água, mostrava para a câmera, falava water, e colocava. Coisa linda, criança, sim, de educação infantil, tá? Olha, a Kátia até está falando aqui que usa muito podcasts na escola. Tá? Então, assim, é muito rico, podcast, vídeos e os desafios de jogos de conhecimento, né? Então, você pode, no momento que o aluno está em casa, ao invés de ter que necessariamente televisionar tudo para ele, coloque ele diante de um desafio, de como é que chama? Vocês já viram aqueles jogos que chama Escape Room? Quem já ouviu falar, põe um sim no bate-papo. Né? Escape Room é assim, é um jogo de você vai pegando uma pista numa coisa, uma pista na outra, uma pista na outra, até que você consegue o código que abre a caixinha onde tem alguma coisa. Né? Se você pôr Escape Room e app, né? Colocar assim, por exemplo, no Google, Escape Room App. Vocês vão conseguir vários aplicativos de Escape Room. Dá um trabalhão fazer. Coloca os alunos para montar o Escape Room. Monta o Escape Room para o outro grupo. Entendeu? O grupo
A vai montar para o grupo B para o grupo C, o grupo C para o grupo D para o grupo E. E aí eles vão fazer e tem que gravar eles fazendo o escape room projetado pelo outro grupo, e aí o vencedor é o grupo que termina o escape room mais rapidamente, ou você pode dizer que o vencedor é o grupo que fizer o escape room que deu mais trabalho para o outro grupo. Aí cabe, né, a vocês pensarem como colocar os alunos para montarem jogos de conhecimento. Bom, pessoal, eu sei que eu já estou aqui no meu limite, né? Já venci a minha 1 hora. Como eu disse para vocês, eu ia fazer realmente mais a parte 1 e a parte 2 em mais detalhes. Na terça-feira que vem, eu vou me aprofundar na questão do ensino híbrido, tá? Mostrando com mais profundidade, mais tempo, como trazer o ensino híbrido para substituir pelo menos parte das aulas televisionadas. Tá? Para algumas escolas pode ser até uma solução para não televisionar nada, né? Assim, de novo, isso é uma decisão de cada instituição, né? Mas antes de entrar aqui, né, antes da gente finalizar, lembram da quarta-feira? Tá? Então, na parte da implementação, a questão daquela quarta-feira é fundamental. E eu pus aqui para vocês entenderem, porque assim, se você tem um professor que trabalha 30 horas semanais e ele vai ficar 30 horas semanais dando aula presencial, ele não tem nenhum tempo para preparar o conteúdo do híbrido, ou seja, o conteúdo de quem não está presente na aula presencial. Se você separar a quarta-feira, que eu pus a quarta-feira é mera ilustração, tá? Pode ser outro dia da semana, conforme os especialistas, esse dia muda, não importa, mas a minha mensagem é a seguinte: parte da carga horária do professor tem que ser separada e preservada para ele montar o híbrido, para ele montar o conteúdo do híbrido. Isso só será possível se a escola reservar um dia para não ter aula, né? E aí vocês podem aproveitar esse dia, fazer toda a higienização, a desinfecção lá, né? Aquela limpeza profunda. E aí, dentro daquela carga horária, os professores, todo o professorado prepara o conteúdo do híbrido. A outra alternativa que eu pus aqui para vocês é até de colocar 3 dias da semana com aulas presenciais e 2 dias para toda a equipe docente preparar o conteúdo do híbrido. Né? Aí vai muito, e aqui eu peço desculpas a vocês, vai muito da circunstância de cada escola. Se a escola, por exemplo, usa um sistema de ensino que já traz um pouco de conteúdo, né? Ou se a escola já tem professores que já têm mais rapidez de montar esse conteúdo, então não precisam de tanto tempo assim para montar o híbrido, né? Vai muito do contexto de cada um de vocês. Mas eu acho que assim é muito importante que esse tempo da carga horária do professorado, eu sei que eles têm ali o tempo que normalmente eles já gastam para preparar a aula, mas aqui a gente está falando de produção de conteúdo para aquela aula que está acontecendo em paralelo, né? Quando que será a fase 1? A gente vai fechar aqui o nosso webinar com vocês me colocando no chat quando que vocês acham que a gente volta. Vamos ver os palpites, porque é tudo palpite, né? Olha, a Sheila falou que fevereiro, a Amina falou setembro em Minas, setembro, vários de vocês apostando que em setembro a gente volta, novembro, março. Olha, gente, eu não tenho resposta para isso, tá? Não tenho, não sei, por exemplo, se a gente volta e depois pode ter
voltar para trás e fechar as escolas de novo. Vocês sabem que isso aconteceu em alguns países, né? Eles abriram, aí viram que piorou e fecharam as escolas de novo. Não tem, olha, alguém falou aqui morrendo de medo, né? Então, assim, gente, de novo, a gente volta naquele dilema, né, de, puxa, a gente tem que abrir, é bom para as crianças, mas e o medo, e se piorar, mas, né, é tudo isso. Então, assim, responder quando que a fase 1 vai começar, não dá para responder hoje, mas nos preparar para a fase 1, a gente pode começar agora mesmo, tá? Então, é essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Não se preocupem quando será a fase 1. Se preocupem em, a partir de hoje, se prepararem para a fase 1. Sejam vocês, que eu tenho vários líderes escolares aqui no webinar, seja você professor, né? Porque também o teu retorno vai ser mais tranquilo se você nessas 6 semanas ou 8 semanas procurar estudar para você conseguir transitar nesse meio híbrido de maneira mais fácil e gastando menos tempo, né? Para você não ficar tão sobrecarregado com coisas e providências a tomar, tá? Então, assim, na terça-feira que vem, a gente vai se aprofundar um pouco mais na questão do híbrido, tá bom? Justamente visando aí quem é líder escolar, como é que você, que tipo de ferramenta você pode oferecer para os seus docentes, para ajudá-los nessa direção, e para todos vocês, professores e professoras. Vocês podem diretamente, por meio do webinar, investir nessa formação, tá? Eu sei que a Magali colocou aí o link para quem quer receber esse conteúdo, né? Deixo aqui os meus contatos e agradeço demais a presença de vocês. Vou aqui descompartilhar. Vamos lá. Um minutinho, que eu quero ver um pouquinho vocês agora sim. Tá? Nós tivemos aí uma grande participação hoje, então agradeço a presença de todos, me coloco à disposição em nome da Seven Idiomas, da Seven Educacional. Eu agradeço a presença de tantos bravos educadores, porque no Brasil a educação é para os fortes, né? E eu espero vê-los novamente na terça que vem. Tá bom, gente? Muito obrigada e tenha uma excelente semana.